Olá, olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Elas no Comando. Como eu sempre digo, elas no comando de suas próprias vidas. Alina Paim foi uma romancista brasileira, autora de literatura infantil e professora. Ela também foi uma ativista comunista e dos direitos das mulheres. Em celebração ao 8M, um colégio na cidade de Simão Dias resolveu homenagear mulheres como Alina Paim, que contribuíram para a formação da personalidade cultural do município. Ao todo, foram 15 mulheres homenageadas. Professoras, primeira-dama, romancista, educadora, vice-prefeita, mãe. Hoje, o programa vai falar desse projeto, recebendo o idealizador Pedro Carregosa e a professora Rosenildes Bispo, que é uma das mulheres homenageadas. Pedro e Rosenildes, sejam muito bem-vindos ao programa Elas no Comando. Obrigado, Aline. Boa tarde. É um prazer estar hoje aqui, nesse momento, concedendo uma entrevista sobre um evento tão importante para a nossa sociedade. Maravilha. Rosenildes. Boa tarde, obrigada pelo convite. E assim, a continuação do projeto aqui, né? Que bom, estou muito emocionada e agradecida por estar aqui essa tarde para conversarmos um pouco. Ótimo. Bom, a gente está falando de um município que tem personalidades ilustres, né? Referência, né? Como Marcelo Deda, por exemplo. E hoje, aqui no programa, a gente vai falar de Simão Dias através da voz, da história, né, da construção que essas mulheres fizeram. Por isso é tão importante para a gente estar aqui hoje falando desse projeto, de como é que ele foi feito, de como é que ele pode contribuir aí para que a história de Simão Dias possa ficar cada vez mais marcada também pelos nomes, pelos rostos dessas mulheres. Eu queria começar sabendo o seguinte: como é que surgiu essa ideia de fazer um projeto tão grande? Porque a quantidade de mulheres que estão sendo homenageadas por si só já dá aí o tamanho da coisa, né, Pedro? Conta um pouquinho pra gente. Veja, Aline, é como eu falei no dia do evento, eu sou um aluno que é ligado à cultura e a literatura. E eu sempre me envolvi muito nisso e eu percebia que existe uma deficiência muito grande na difusão da história local. Não só de Simão Dias, mas nas cidades de todo o Brasil. Muitas vezes as histórias locais não são valorizadas como deveriam ser. Então eu já procurava criar um projeto que viesse difundir a nossa cultura e a nossa história quando nós lembramos, né, que dia 8 de março seria comemorado o Dia da Mulher, março, mês da mulher. Então nós fundimos essas duas realidades, eu escrevi o projeto, fundi essas duas realidades, a cultura, que infelizmente não é tão difundida, não é tão valorizada, e a realidade feminina, que, como nós sabemos, as mulheres travam uma luta constante buscando a valorização na nossa sociedade brasileira. Então escrevi o projeto e apresentei as gestoras da escola, Rosinelda e Cristina, e elas aceitaram com louvor e nós começamos a trabalhar, fazer muitas pesquisas de campo para termos um projeto que abrangesse uma boa quantidade de mulheres e que nós pudéssemos, por meio delas, contar um pouco da nossa cultura, da cultura de Simão Dias. Que bacana. Bom, seu envolvimento prévio aí cultural, né, já ajudou bastante nesse olhar e acho que contribui muito para o legado da cidade, né? O município de Simão Dias, só para a gente realmente se localizar aqui, fica no centro-sul sergipano, do estado de Sergipe, né? Extremo oeste. E é distante da capital, Aracaju, 104 quilômetros. Tem a população de 40 mil habitantes, mais ou menos, né? Na verdade, quase 40.724 habitantes. Só para a gente localizar e frisar isso, onde está Simão Dias nesse pedacinho de chão nosso aqui de Sergipe. Né, Rosenildes, você como homenageada, queria que você contasse para a gente, né, como é que você vê esse projeto. Então, foi uma noite memorável, né? E
o projeto, na realidade, ele serviu para que abríssemos mais a mente, né, com relação às nossas mulheres aqui no nosso município, né? Foi uma noite de aprendizado, uma noite em que um misto de emoção e de alegria, né, e de aprendizado se fez ali. Pedro, muito sensível, né, à situação da mulher, né, e como é bom, como foi maravilhoso estarmos junto de mulheres que, de alguma forma, trouxeram para a nossa cidade um legado, e deixaram esse legado, as que já se foram, né, deixaram esse legado, e nós que ainda estamos vivas, né, porque é tão difícil você receber homenagens em vida, e eu fiquei, Sim. assim, muito emocionada de estar recebendo essa homenagem naquela escola através de um projeto idealizado por um ser tão jovem, né? E já preocupado com a situação da mulher em uma sociedade tão patriarcal. Nós vemos um adolescente, né, preocupado com essa preocupação com a situação da mulher e em trazer para a nossa cidade as benfeitorias, as benesses que algumas mulheres conseguiram deixar nas suas vidas, né, e no nosso município. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada em ser contemplada com essa homenagem. Que bom, e poder falar aí, né, dar esse feedback aí para o Pedro também, né, ter essa relação. Você tocou em vários pontos importantes aí de por que a gente, né, merece falar sobre essas mulheres, e comentou também que algumas já não estão mais entre nós, outras estão, né, as homenageadas como você. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. Então, eu sou filha de pedreiro, né? Minha mãe funcionária pública, e eu morei, com um ano, eu tive que me deslocar daqui de Simão Dias para Lagoinhas, na Bahia, por questão de saúde, e retornei para aqui nos meus 20 anos, né? E aqui eu me firmei, né, como filha, né, de Simão Dias. Trabalhei 10 anos na Casa de Saúde de Pedro Valadares, trabalhei 21 anos como professora na Escola João de Matos Carvalho, fui coordenadora do projeto Se Liga e Acelera, onde tinham 7 professores coordenados por mim, e, por fim, eu me aposentei como gestora do CREJA, Jovens e Adultos, Marcos Ferreira, o Centro de Jovens e Adultos Marcos Ferreira. E também o meu convite, né, Pedro, se deu por conta da música, porque eu gosto muito de cantar, né? Então, o convite dele foi mais nesse viés da contribuição que a gente dá através da música à nossa cidade. Então, eu comecei a cantar com 5 anos de idade, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha influência musical foi gospel, né? E eu tive o Quarteto Arautos do Rei, foi assim a minha grande influência na minha infância. Eu ouvia Arautos do Rei, e a gente ouvia muita música evangélica em casa. E ao ouvir para Simão Dias, eu entrei na Igreja Católica, né, através de um grupo de orações que eu faço parte, e nesse grupo nós formamos um ministério de música, né, fui convidada para animar esse grupo e formamos um ministério de música. Já fiz parte de banda, né,
com influência, na década de 90, a nossa banda toque musical era banda Revelação, nas micaretas do estado e até fora do estado, né? E um dos projetos que eu realizei no Marcos Ferreira foi a música na escola, além de ensaiar corais para se apresentar nos novenários das escolas, eu também promovi um projeto Música na Escola, no qual meu marido, que é músico, ele dava aulas, e desse projeto nasceu a persistência em estudar o nosso Unha Pintada, que tem forte reação aqui, né, no nosso estado. E também sim, bastante conhecido, né, Rosenildes? Você desculpa aí, às vezes eu tive Covid e às vezes me falha a memória algumas palavras, viu? Então, desculpando aí algumas falhas assim na fala, esquecimento de algumas palavras. Nem se preocupe, assim, a gente está acompanhando tudo, toda a história que você contou. Então, e eu sou, como eu já falei, me aposentei no Marcos Ferreira e tenho a alegria, né, de ter montado esse projeto e de ter alguns músicos aqui, além de Aldirã, que era aluno da escola, alguns músicos aqui em Sergipe que passaram, assim, tiveram nossa influência em corais, né, e na música também, na música instrumental. Olha, Rosenildes, bastante coisa, né? Bastante coisa. E acho que, ouvindo a história da Rosenildes, a gente entende como é que essas influências, essas iniciativas, né? Essa persistência aí, principalmente relacionada às áreas do conhecimento e cultural, influenciam, né, o que é ser simondiense, influenciam as novas gerações, guardam muito da memória do povo sergipano, né? Então, esses exemplos, não dá para contar tudo aqui assim, mas só esse exemplo final que a Rosenildes traz, né, do músico Unha Pintada ter nascido aí, né, ter passado por esse projeto e isso ter estimulado uma carreira, com certeza, né, isso aconteceu, então é muito importante. Eu queria trazer aqui agora o vídeo da coordenadora do colégio, Débora Izani, para que ela possa dizer para a gente um pouquinho como é que ela vê a realização dessa homenagem. Vamos acompanhar. Olá, estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre o projeto que o Colégio Eduardo Marques está desenvolvendo, Mulheres que Marcaram História. Então, dentro do projeto, a gente traz como a figura feminina protagoniza a história da nossa Simão Dias e do nosso país. Então, a temática ela vem para inspirar os nossos alunos na luta feminina e desconstruir alguns estereótipos de gênero que trazem em pauta várias questões sociais importantes, como a importância da mulher na sociedade, como os vários momentos marcantes que elas protagonizaram a história feminina, tanto de Simão Dias quanto do nosso país. Então, difundir essas ideias trabalhadas, né, difundir as ideias, o que já foi conquistado pelas mulheres que representam tão bem Simão Dias, é ampliar o conhecimento dos nossos alunos, principalmente no que se refere à cultura. Então, a cultura está relacionada diretamente à produção do conhecimento e ao exercício do pensamento crítico dos nossos cidadãos. Então, que são valores essenciais para a sociedade brasileira, em especial da nossa Simão Dias, que é onde estamos localizados. Então, pois, dentro do projeto, nós vamos trazer as diversas figuras femininas que desenvolveram um excelente trabalho. Essa figura feminina que ocupou os diversos espaços sociais, em especial da nossa cidade. Então, o projeto vem mostrar como nós temos uma riqueza cultural tão grande dentro da nossa Simão Dias. Bom, a gente vai acabar com o mistério, porque até aqui falamos de duas mulheres, né? Uma está aqui presente com a gente, né? A educadora Rosenildes. A gente já falou também da importância de Alina Paim, que não nasceu em Simão Dias, mas abraçou a terra e escreveu sobre ela, né? Agora eu queria que você trouxesse, Pedro, citasse aí outros nomes dessas outras, foram 15 ao total, né? Essas outras 13 mulheres, quem são, né? Não sei se vai dar para pontuar todas, mas começa a falar aí pra gente, por favor.
Bom, vejam bem, eu trouxe aqui alguns dados, né, para falar sobre a importância de muitas mulheres que foram homenageadas. Vou começar pelas falecidas. Dona Carmen Dantas, a maior entusiasta do teatro na cidade. Criava roteiros não só para suas apresentações teatrais, realizadas no extinto Cine Ipiranga, que ficava aqui em Simão Dias, era um cinema, mas também escrevia roteiros para que as professoras usassem em suas apresentações culturais nas escolas. Vale destacar que as apresentações que ela fazia no Cine Ipiranga eram todas beneficentes, e todo o dinheiro arrecadado era destinado ao Centro de Hanseníase. Nós temos também a Elinete Carvalho, uma importante educadora. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, que eu tive uma curiosidade. Eu quero saber se a Rosenildes frequentou aí o Cine Ipiranga, se gostava, se tem memória. Então, quando eu vim morar em Simão Dias, o Cine Ipiranga, ele já não funcionava mais como cine. Sim, entendi. Mas tinha uma arquitetura muito linda, que infelizmente foi destruída em uma gestão aí passada, né? Mas, assim, eu tenho a lembrança física do local, mas eu não frequentei o local justamente porque quando eu cheguei em Simão Dias já estava quase que em ruína. Já desativado, né, Rosenildes? Isso. Olha, você citou aí Carmen Dantas, né, Pedro? Tem também a Elinete Carvalho, tem a Rivalda Matos. Escolhe uma aí pra gente falar um pouquinho mais. A Rivalda Matos, ela foi uma das primeiras damas que Simão Dias teve, né? Sim. Ela foi uma primeira dama muito atuante na nossa cidade. Rivalda, ela era muito interessada na cultura. E quando seu marido se tornou prefeito, ela quis integrar essa parte da cultura. Ela quis ascender a cultura de Simão Dias. Então, Rivalda se destaca pelo fato de que ela começou a fazer competições aqui na nossa cidade, assim, das quadrilhas mais bonitas. Sim. Ela pegava as quadrilhas dos povoados, os povoados vinham se apresentar e se apresentavam as quadrilhas e tinha noites festivas muito belas. Dona Rivalda também reavivou a cultura do reizado na nossa cidade e a cultura do samba de coco e samba de roda. Por muito tempo ela fez essas apresentações aqui na cidade. E também vale destacar que ela, Tobias Barreto, como todo mundo sabe, a capital do tecido. Dona Rivalda Matos ia para Tobias Barreto, junto com algumas amigas, para comprar tecidos e doar para essas mulheres dos povoados, para fazerem roupas, para que os integrantes da quadrilha pudessem se apresentar com roupas belas que representassem a cultura da nossa cidade. Que bom, eu acho que a Rosenildes quer comentar alguma coisa. Então, Dona Rivalda também, ela teve uma grande influência nas missas do vaqueiro, aqui na cidade. E você falando, citando essa questão das roupas, Paulinha Abelha, quando começou a cantar, quem vestia ela, as roupas que ela se apresentava, ela gostava muito da Daniela Mercury, cantava o som dessa cidade, onde sou eu, né? Então, era a Dona Rivalda quem a produzia nos primeiros shows que ela fez em trio elétrico. Era esse parêntese aí que eu queria citar. Não, muito bom, um pouquinho aí, né, do pedacinho da história da Paulinha Abelha, né, em memória, infelizmente. Também é bom citar, e que importante, né, esse enlace de gerações aí, e essa cultura do fazer, né, do tecer, tá imbricada nessa história. Olha, inclusive, Aline, sim. Perdão, interferindo. Não, fique à vontade. É muito importante destacar que nós tivemos, né, uma surpresa, não estava nos roteiros de início, mas que nós, infelizmente, tivemos que destacar Paulinha Abelha como uma dessas mulheres falecidas, né? Sim. Nós fizemos homenagens, contamos sua história, difundimos algumas de suas conquistas. Nós queríamos muito que ela pudesse ser homenageada como uma dessas mulheres vivas que pudesse estar lá.
Mas no dia 23, infelizmente, nós somos surpreendidos pela notícia de que ela faleceu, mas nós fizemos questão de colocar ela na homenagem como uma grande mulher simondiense, uma mulher que difundiu muito bem a cultura musical em termos nacionais. Maravilha. Tá aí mais um pedacinho de homenagem, né, à Paulinha Abelha, que assim como outras mulheres do projeto não estão mais presentes, mas puderam aí ser homenageadas, ser destacadas nessa história. E a gente tem, como Rosenildes, mulheres que estão ainda deixando o seu legado em Simão Dias, em Sergipe. Seria Terezinha Pimentel, junto com Rosenildes, Armandina Deda, Edjan Alencar, Júlia Maria, Isabel Maria, Josefa do Sítio Alto, Luciene Deda e também irmã Rita Ferreira. Pedro, vou te dar a missão aí, escolhe duas delas. É muito injusto isso, né? Mas é que senão a gente, né, o tempo vai passando e a gente não consegue falar de todo mundo. Escolhe duas para a gente destacar aqui, por favor. Bom, eu gostaria muito de destacar Dona Armandina Deda. Dona Armandina foi uma das mulheres no campo político mais influentes da nossa cidade. Vereadora por 3 mandatos, vice-prefeita, secretária da Saúde por 8 anos, secretária-geral da Prefeitura, cargos municipais não faltam. Enquanto política, ela trouxe inúmeras inovações para a nossa cidade, principalmente no campo relacionado à saúde. A Armandina Deda, ela teve uma vida inteira destacada, onde ela buscava ser assistencialista. Dona Armandina promulgou eventos assistenciais inimagináveis. Um desses eventos seria muito bom destacar, inclusive, que ela era vereadora e enquanto ela ganhou o título de cidadã aracajuana pela Câmara dos Vereadores aí de Aracaju. Sim. Dona Armandina, ela acordava bem cedinho de madrugada para fazer muitos bolos, café, pães, sucos, e ela saía daqui de Simão Dias para levar as pessoas que iam se aposentar no INSS, as pessoas deficientes. E quando ela chegava lá, ela dava o lanche a todas as pessoas que estavam ali, não só simondienses. Sim. E aí os médicos peritos ficaram tão impressionados com essa realidade que não se via uma coisa dessa, que deram o título, pediram à Câmara dos Vereadores que concedesse a ela o título de cidadã aracajuana, e assim se fez. Que bom, que ótimo. A gente ouviu a história, um resuminho da história de Armandina Deda. Quem é a próxima, Pedro? Isso. Eu queria falar sobre Dona Júlia Maria. Certo. Olha, Dona Júlia Maria pode ser conhecida como Júlia Maria, Julinha ou Júlia do Reisado. Certo. Dona Júlia, ela foi escolhida porque ela teve um papel muito importante na difusão da cultura do reisado no nosso município. Para se ter uma ideia, Dona Julinha começou a dançar o reisado com 10 anos, sim, quando sua mãe dançava. Hoje ela está com 85. Nossa. Há 75 anos, ela promove essa cultura do reisado na nossa cidade. E depois de um tempo, ela assumiu a liderança desse grupo de reisado e aí se apresentava nos povoados, nas cidades. Não tinham automóveis, iam a cavalo, porém ela disse que por mais que tivesse a dificuldade de locomoção, aquilo fazia ela muito feliz. E algo muito importante para destacar, que foi algo que a gente relatou lá no evento, é que Dona Julinha me confirmou que entre netos, bisnetos e tataranetos são 55 pessoas. Nossa Senhora, uma família enorme. Então, e aí, como a família é muito grande, essa família começou a se apresentar no reisado. Sim. Então era um grupo de reisado enorme, porque todo mundo da família se apresentava junto com ela. Olha, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais do dia do evento, né? Como é que foi, onde que foi, quantas pessoas em média estavam presentes. Conta um pouquinho aí, resumidamente, começando aí por Rosenildes, por favor. Então, o evento se deu
no Marcos Ferreira, né? E foi assim, até uma alegria estar dizendo ao meu marido que foi a segunda vez que eu fui à escola depois que eu me aposentei, na escola onde eu fui diretora. Então foi assim, já foi assim, já estava em casa, né? E o evento foi uma noite de valorização da mulher, né? Nós tivemos ali, acho que tinha cerca de umas 80 pessoas, né, Pedro? Isso. Mais ou menos Bacana, isso, né? sim. E assim, algumas pessoas não estiveram presentes, mas foi uma noite em que eu me senti muito feliz, porque eu venho de uma história também de superação na vida, né? A superação de saúde, e me ver ali, junto com aquelas mulheres guerreiras e vencedoras, que têm uma história na nossa cidade, uma história de educação e de cultura. Aquilo ali foi esplêndido, foi fantástico, e vindo de um ser como Pedro, que não foi uma pessoa adulta, vivida, que teve essa ideia, foi Pedro Carregosa, esse menino de valor aqui na nossa cidade. Então, assim, justamente por isso, eu acho que a importância ainda maior, né? Porque a educação e a cultura é justamente os meios que nós temos de preparar para a cidadania, né? E essa exaltação à mulher, né? Isso aí foi fantástico, né? Eu tenho, assim, muito que agradecer, né, a Pedro e a todos os idealizadores dessa noite. Em nome de todas as outras homenageadas, eu quero deixar aqui, Pedro, o meu sincero agradecimento. E eu acho que o sentimento que as outras tiveram deve ter sido o mesmo meu, de uma noite de emoções, a emoção à flor da pele, a cada histórico, a cada apresentação ali, em forma de poesia da vida de cada uma, tanto das homenagens póstumas como as homenageadas que estavam ali presentes. Que bom que eu vivi isso, né? E que nós, as outras mulheres, estavam ali vivenciando esse momento, porque é importante. Com certeza. Na morte ter essa solidariedade, mas receber homenagem em vida, né? E poder saber que estamos deixando esse legado, né? O legado na música, e como diz o professor Mário Mascarenhas, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Para mim, minha experiência pessoal com a música é vida, é alma, é o intuito que deixa a gente viver. Então, obrigada, Pedro, por aquela noite fantástica. Eu recebi um Oscar. Olha, Rosenildes, que ótimo, né? Que ótimo todo esse agradecimento. A gente está no final do programa. Eu vou pedir licença a Pedro, Rosenildes aqui como homenageada, para dizer para a gente, em poucas palavras, em uma frase, o que é ser uma mulher simondiense, Rosenildes. Ser simondiense é ser lutadora, é ser vibrante, é ser acolhedora, é ser amor, acima de tudo. Que maravilha. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria que vocês se despedissem dos nossos telespectadores também, que receberam aqui um banho de cultura de Simão Dias e de Sergipe. Podem se despedir, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer à TV Alese, a Aline por nos dar essa oportunidade, agradecer ao Colégio Eduardo Marques que abriu as portas para o projeto e agradecer a todos que estiveram conosco nesse bate-papo para conhecer melhor. É importante destacar que hoje, dia 15 de março, é dia da simondinidade, do orgulho simondiense. Nossa, o dia então, perfeito! Foi um dia providencial para que nós estivéssemos aqui. Maravilha! Então,
Parabéns a todos de Simão Dias que estão nos assistindo nesse momento e obrigado a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Obrigada a você, Pedro. Nossa gratidão a todos vocês, a TV Alese, à Escola Eduardo Marques, a todos os espectadores, a todos vocês que estão presentes. E quero deixar também aqui além do meu agradecimento, a minha homenagem a todas as mulheres, não só simão-dienses, mas a todas as mulheres deste mundo. Que Deus nos proteja e que Deus coloque no mundo mais cabeças como a de Pedro, para que possa valorizar a nós, né? Que nós não sejamos uma sociedade tão patriarcal, mas que matriarcal também. Né? Então, quero deixar o meu agradecimento a todos. Você, Aline, muito obrigada, né, pelo convite. E, Pedro, muito obrigada também por essa homenagem. Maravilha. Guardarei para sempre. Beijo em todos. Tá aí o recado de vocês, recado da Rosenildes, né? Uma sociedade mais matriarcal também. E eu agradeço a você aí de casa pela companhia. Continue acompanhando a programação da TV Alese, interagindo e comentando lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, @TV Alese 5.2, no Twitter, @TV Alese. Manda mensagem para o WhatsApp, sugestões, 79988483198 e acesse o nosso YouTube. Até o próximo Elas no Comando. Tchau, tchau!